Oi, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast semanal da revista Exame, em que a gente fala tudo sobre o futuro do dinheiro. Eu sou o João Pedro Malar, repórter do Future of Money, e hoje eu tô aqui com o Thiago Aguiar, que é superintendente de novas plataformas da TechBan. Tudo bom, Thiago? Legal, tudo bom, João? Obrigado, viu? Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, é um prazer fazer parte aqui do podcast. A gente que agradece. Thiago, sempre que a gente traz alguém aqui pro podcast, a primeira pergunta que a gente faz é a pessoa falar um pouco sobre ela, né? Como que chegou até aqui e como também que surgiu esse seu interesse pela união entre novas tecnologias e o mercado financeiro, né? Eu brinco que, para falar um pouquinho de mim, precisa de quanto tempo tem o podcast, né? Mas a gente começa a acumular história, né? Mas Sim. é muito bom. Eu, trabalho com inovação, né? A minha área dentro da TechBan chama Novas Plataformas, que é justamente para trazer inovação, novos produtos, novos modelos de negócio, que eu gosto de falar, para a TechBan, que para quem não conhece, é gestora do Banco 24 Horas. O core da TechBan, o Banco 24 Horas, que são as máquinas de caixa eletrônico, ATM, que dispensa dinheiro. E aí eu vim para olhar para coisas que também trabalham no core, tem um produto que a gente criou para o core, mas também para o core expandido, ou além do core, coisas um pouco mais disruptivas, Legal. como no caso do Open Finance, Drex, enfim. Mas eu sou advogado de formação, trabalhei como advogado bastante tempo, trabalhava sou mestre em direito comercial, Legal. fusão, aquisição e tal, e aí em uma determinada época da minha vida eu resolvi sair da advocacia, né? Tirei o diploma, deixei a cartola e tal, e fui empreender. E aí passei 15, 20 anos empreendendo, tendo negócio. Tive umas 7 empresas na minha vida, diferentes tal. Tive empresa de tecnologia, consultoria, empresa de lavar carro sem água, enfim, fiz bastante coisa. Num determinado 5 anos atrás, eu estava numa transição entre uma empresa, o que eu vou montar agora, e aí conheci a TechBan estava procurando uma pessoa com esse perfil empreendedor, né, para trazer o intraempreendedorismo. E aí casou a fome com a vontade de comer, foi na hora certa, o momento certo. E eu olhando para trás, assim, sempre trabalhei com inovação. Né? Enfim, todas as coisas que eu fiz, desde quando eu saí de um escritório grande para montar o meu, teve uma inovação, saí para montar um negócio de lavar carro sem água, teve inovação. Então, eu começo a olhar para trás e falo assim, não, realmente eu tinha essa veia. E aí, inovação com empreendedorismo. E aí você entra no mercado financeiro, né, no sistema financeiro, que está inovando pra caramba, né? Demais. Para quem gosta de tecnologia, inovação, que lugar melhor para você estar hoje, né? Enfim, claro, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa das big techs e tal, mas é muito bacana. E aí esses 5 anos E tudo isso vem para o mercado financeiro Exato, também, né? vem tudo, exatamente. Na hora que a gente conectar tudo isso, a gente pode falar um pouquinho depois, vai ser bem bacana. Então, isso é um pouquinho do meu passado, Legal. Minha vida regressa e pregressa, que o pessoal fala. E como você falou, a TechBan, ela é a dona do Banco 24 Horas, né? E eu acho que ela acaba ficando muito associada ao ATM, né? Aquela máquina de caixa eletrônico. E às vezes as pessoas que não conhecem muito podem pensar, poxa, mas como que uma empresa de caixa eletrônico está inovando, digitalizando? Como que funciona isso? Se você puder falar, eu acho que vai ser legal para o pessoal entender, né? Então, a TechBan é muito interessante, né? É uma empresa de 40 anos que criou uma infraestrutura gigantesca no Brasil. Então, você imagina que a gente tem mais de 24 mil ATMs conectados, com telecom, né, com abastecimento, então os carros, né, carro forte abastecendo com dinheiro. Esses ATMs conectados no nosso data center, a gente conectado nas instituições financeiras. Legal. Tudo isso foi criado. 1.100 cidades, mais de 17 mil estabelecimentos comerciais. Tal. Então, tem uma infraestrutura, né, compartilhada para o sistema financeiro. Então, o modelo de negócio da TechBan é muito diferente. Para quem está assistindo a gente tem as SAs, limitadas, enfim, né, empresas, objetivo, lucro, etc. A TechBan tem um outro objetivo, que é a redução de custos para o sistema financeiro, para as instituições financeiras. Então, você imagina se cada uma instituição financeira, uma fintech que hoje está plugado lá com a gente no Hub Digital, tivesse que montar uma rede de ATM. Não tem como, né? Então, a TechBan montou tudo isso, os bancos, né, montaram tudo isso e compartilham com o sistema. Então, é um negócio de economia compartilhada que a gente chama. É muito interessante. E aí, a gente está conectado quase com 200 instituições financeiras. E essa conexão, né, links, enfim, conversa entre data centers, entre computadores, aqui só para ficar um pouco mais simples, a gente pode utilizar para criar novos serviços digitais.
Então, apesar do produto final, que hoje a pessoa vai lá e saca, é dinheiro, por trás é tecnologia pura. Legal. Imagina, você coloca ali seu cartão, ou faz uma leitura com o seu celular, né, ali para sacar, tal. Tudo isso a gente conversa com o banco autoriza, tal, emite. Então, toda essa conexão, toda essa infraestrutura, a gente pode utilizar para criar novos serviços que façam essa complementação, interligação entre o digital e o físico. Legal. Porque, por mais que a gente vá para o mundo cada vez mais digital, estamos aqui, digital tal, a vida real acontece no físico, né? Ainda acontece, vai acontecer, vai continuar acontecendo, espero que sim. Né? A gente estava até conversando aqui, que a gente está vendo o pessoal trabalhando presencialmente e tal. Pois é. Tem algumas coisas que digital não consegue substituir, né? Total. E a gente vai falar bastante do Drex aqui, acho que não tem como não falar. Mas antes eu queria dar um passo atrás, porque sem blockchain não teria o Drex. E eu acho que é sempre importante entender como que as empresas estão vendo, né, a tecnologia blockchain. Então, se você puder falar um pouco como se a TechBus já usa, ou se está testando, se está estudando, qual a visão da TechBus sobre blockchain? Legal, bacana. A gente começou um piloto em blockchain em 2018, 2019. Né, enfim, você pega a tecnologia já mais antiga, pega lá desde, né, começo Bitcoin, blockchain, ou, enfim, vai antes ainda, né, toda essa ideia. Mas para o sistema financeiro, né, ele começa a partir lá de 2015, enfim, algumas ensaios. E é uma baita tecnologia que eu acredito que vai transformar o mundo, assim como hoje a gente fala de inteligência artificial, que está mais no hype, né? Ou IoT e tal, é muito importante, né? Essa descentralização, enfim, a confiança que ela traz para as partes, enfim. Mas a gente começou a trabalhar em 2019 para solucionar um problema de numerário, de dinheiro físico. Então, hoje, né, então você tem diversas bases onde tem dinheiro guardado, e aí você precisa abastecer, né, os equipamentos e tal, e de repente você tem um banco, né, que está no Nordeste que ele está sem dinheiro ali, está precisando, né, colocar dinheiro, e ele precisa comprar dinheiro do banco, trocar isso, e toda essa troca, ela é feita ali com, né, planilhas, uma tesouraria liga para outra, olha, você tem lá, né, 10 milhões, né, enfim, em Belém, eu tenho, mas meu dinheiro está aqui, como é que a gente troca isso? Enfim, a gente sempre trabalha com isso, faz... E aí a gente olhou e poxa, será que a gente não poderia colocar blockchain para resolver esse assunto? Legal. Eles imputarem essas trocas ali e isso acontecer de forma que fique, né, de forma que as pessoas, uma vez que você colocou, isso fique imutável, garantido que houve essa troca, e a gente, uma vez que pegou essa transação, troca isso fisicamente. Então a gente começou a pensar e criou um piloto para fazer troca de numerário físico, mas o registro dessa troca, a organização dessa troca em blockchain. Legal. Ao invés de fazer isso, né, via software ou planilhas, etc. e tal. E aí a gente começou a pilotar. Então a gente criou lá o blockchain de numerário, que a gente chamou, e colocou os bancos, enfim, subiu nós para as pessoas utilizarem. Alguns bancos começaram a utilizar. Isso nos deu essa conhecimento, capacidade, né, criou equipe, squad, enfim, para começar a trabalhar com blockchain, entender como é que a gente poderia utilizar. Então isso foi muito legal. É muito interessante, porque toda vez que você trabalha com uma tecnologia, nada se perde. Você pode até ter um produto que, de repente, ele não faz tanto sucesso naquele momento, mas conhecimento, a gente está utilizando, né, hoje conhecimento, né, que foi feito lá desde 2018, 2019, enfim, agora com o Drex, com o piloto do Real Digital. Então, a gente já estava trabalhando com isso, para responder mais objetivamente. E na sua visão e na visão da TechBus, quais são as principais vantagens hoje que o blockchain ele pode trazer para as empresas, né? Quando a gente compara a como funciona hoje, né? No tradicional, sem blockchain. Olha, a gente começa a enxergar, né, diversas... eu acho que é só, assim, estamos olhando a ponta do iceberg, né? Ainda tem muita conjectura, a gente ainda está supondo muita coisa, muitas hipóteses e tal. Tem algumas coisas que ficam um pouquinho mais claras, que quando você olha, né, para uma tecnologia que permite você fazer
trocas atômicas, né? O que quer dizer para quem está assistindo? Acontece ao mesmo tempo, né? Então, você elimina um risco que é o risco da outra parte, né? Chama de risco contraparte. Então, para ficar mais simples, né? Aquele exemplo que várias pessoas dão, quando a gente vai trocar, vender o nosso carro. Todo mundo já deve ter passado por isso, quem não passou, mas basicamente você vai ao cartório, você, vendedor, comprador, e aí, quem faz primeiro? Eu mando a TED ou assino né, o documento de transferência? Aquela desconfiança, né? E agora? E aí, como que isso resolve esse dilema? Você olha pra cara dele, esse João, acho que eu confio. Não, porque eu gosto do João. Me lembra uma pessoa. Mas se eu tive um problema com um cara parecido com o João, meu Deus do céu. Então, já com a blockchain isso não acontece, porque isso, né, vai acontecer de forma atômica ao mesmo momento, né? Então, né, se eu pagar, por exemplo, com o Drex, né, agora, real digital, a gente vai trocar essa titularidade de dinheiro no mesmo tempo. Então, isso é muito bacana que a tecnologia traz, né? Então, essa confiança, né? A imutabilidade, lógico, dessas transações, uma vez registradas, a gente não consegue, né, mexer. Então, aconteceu. E a gente consegue ir lá e também olhar o registro dela. Então, isso é super importante. A outra coisa é essa possibilidade de você, né, criar os tokens, a tokenização de ativos, né, que hoje você não consegue fracionar uma Mona Lisa, né, mas ela tem um valor. Quanto ela custa lá? Porque qual que é o valor de uma Mona Lisa? 200 milhões de dólares, sei lá, 500, é uma coisa absurda. Será que eu não poderia ter um investimento com base na Mona Lisa? Só que eu não tenho 200 milhões de dólares, né? Mas eu posso ter 100 dólares. Enfim, então tem várias coisas que ela vai permitir, né? Eu acho que uma das coisas principais é essa questão da programação, dos contratos inteligentes, né? Então, são contrato inteligente é uma forma de falar, o pessoal, né, chama de smart contract, mas nada mais é do que você fazer uma programação e deixar essa programação, ela ocorre sem você precisar dar um enter, né? Não é um contrato, é um programa, né? Mas eu programo aqui. Por exemplo, a gente, TechBus, a gente participou lá do Lift Challenge, né, do Banco Central, antes do piloto, onde a gente fez um trabalho de IoT junto com moeda digital. Então, basicamente, o que a gente fazia? A gente usou um armário inteligente, programado para, na hora que o merchant, né, o vendedor entregasse a mercadoria ali naquele armário inteligente, a gente entende que esse produto foi entregue e aí o dinheiro ia automaticamente ser enviado ali para o vendedor. Legal. Então, isso foi um programa que a gente fez. A gente rodou isso aconteceu, tal, né? Uma POC, um MVP fictício, mas isso é muito legal. Então, você imagina que a gente faz a compra e a gente já não tem mais aquele risco de, puxa, será que esse produto, será que ele vai me dar? Será que ele vai entregar? E aí, quem que provê a confiança hoje? Sempre o intermediário. A gente sempre precisa de alguém intermediando a relação. A verdade é que as plataformas de e-commerce, outros intermediários, eles trazem o elemento da confiança. Sim. Né? Porque antigamente a gente morava numa vila e eu sabia que eu ia vender, né, minha cabra para o João, era tudo em casa. Então, eu podia deixar o dinheiro aqui, você pegava, se acontecesse alguma coisa, eu ia lá bater na sua porta. À medida que cresceu para 7, 8 bilhões de habitantes... Um pouco mais difícil, Um pouco mais difícil ter a confiança. Então, eu preciso de um elemento que traga essa confiança, que em geral são as plataformas. Então, eu vou lá, entro numa plataforma de e-commerce, compro, pago para ele, o cara me entrega. Chegou a mercadoria errada, estragada, etc. Eu reclamo com a plataforma me devolve o dinheiro e ela se responsabiliza como que ela vai fazer com o vendedor. Agora, numa rede, né, de blockchain com uma moeda digital, a gente não precisa mais desse intermediário, porque a rede é essa confiança. Né? Então, olha, aconteceu aqui. Esse contrato não foi performado da forma correta, a gente não vai mandar o dinheiro. Então, enfim, coisas aí. Muito legal. Bastante coisa. E se alguém caiu de paraquedas aqui,
e não sabe, né? A gente está atualmente no Brasil desenvolvendo o Drex, né? Uhum. E o Drex nada mais é do que a gente pegar o real, a infraestrutura digital, tradicional que a gente tem hoje, e colocar no mundo do blockchain, né? Um grande resumão é isso. E a TecBan, ela é um dos participantes agora dessa fase do piloto, né? O Banco Central, ele selecionou 16 propostas, e agora a gente engatou o piloto, né, oficialmente, e esses participantes estão criando seus nós, que é um ponto de acesso na rede blockchain de testes. Isso. E a TecBan anunciou nessa semana o desenvolvimento, né, a criação desse nó. Se você puder falar um pouco como foi esse processo, quais foram os desafios também que vocês enfrentaram, porque também é importante entender, né, como que funciona essa jornada para ingressar nesse mundo. A gente tava falando um pouquinho antes, né? A gente tá com bastante ansiedade em relação ao Sim, Drex, mas tem muito tempo para isso ser desenvolvido. Não é uma coisa simples. Imagina você criar todo um novo sistema financeiro, uma moeda, enfim, totalmente digital, na blockchain, enfim, tem vários desafios. E eu tô achando super interessante o piloto porque vamos olhando etapa por etapa. Desafio por desafio, né? Eu brinquei outro dia que é igual você dirigir, descer pra praia à noite e tá neblina. Basicamente, você tá dentro do carro, cada hora você descobre uma coisa, mas você tem você vai meio devagar, mas enfim, naquela velocidade média, mas tem que tomar cuidado porque tem curvas, etc. Você não sabe o que tá te esperando, né? Você não sabe o que tá te esperando. E o Banco Central também sabe disso. Ele sabe até onde ele vai, ele tá indo por etapas, eu acho que tá conduzindo muito bem conduzido. Então, nesse momento, né, o grande objetivo, sim, subir os nós, tá todo mundo lá na rede, e agora? Como é que a gente vai fazer essas transações? Vou mandar token para cá, para lá, tal, Drex, enfim. Mas tem a questão da privacidade. Então, a gente começou o piloto e é muito legal que a gente está participando do desenvolvimento, né, do Drex. Para nós é uma honra estar junto com o nosso consórcio, com todo o time. E aí o primeiro objetivo era subir o nó. Subimos ontem à noite. Então, assim, a gente está super feliz, tal, falando, pô, subimos o nó, etc. E para subir o nó já começa a ter desafio. A primeira coisa né, as instituições financeiras, elas são conectadas ao sistema de pagamento brasileiro através de um link. Imagina, para quem está nos assistindo, é um cabo de rede, né? Um link físico que está, né, da instituição até o Banco Central. Esse link, ele tem um tamanho. Então, imagina que você está na sua casa e aí você vai assistir Netflix, mas a sua velocidade da internet não permite, ela fica demorando, não baixa, porque você ainda tem aquela internet discada, né? Então, a primeira coisa foi atualizar isso e colocar uma internet rápida, né? Legal. Tô falando aqui, grosso modo, assim, só para ficar mais fácil. Mas, basicamente, a primeira questão foi aumentar a capacidade banda dos links, que eram de 2 megas, agora foi para 10 megas e tal. Legal. E nesse trabalho todo, você tem que ter, não basta você ter uma conexão, você tem que ter 2, tem que ter redundância. Então, isso foi um trabalho, diversas instituições tiveram esse desafio. Poxa, agora precisa aumentar, aguenta, enfim. Várias questões técnicas para poder subir o nó. Então, botamos lá o nosso nó na rede, na Hyperledger Base, e está funcionando. Aí, agora, a próxima questão é a questão da privacidade. Legal. Porque numa rede de blockchain, a ideia a primeira, quando foi criada, é a descentralização, mas a transparência. A gente consegue enxergar, né, as carteiras. Então, você consegue saber que uma carteira mandou para outra, qual o valor, você não sabe quem é. Sim. Né? É mais ou menos como se a gente tivesse acesso a todas as agências e conta, número de agência e conta que está fazendo transação, mas não sei que é do João, que é do Thiago. Então, só que hoje você não tem acesso a isso. Então, você precisa ter privacidade. Então, como é que você pega essa rede que foi feita para ter essa transparência e traz a privacidade que o sistema financeiro requer? Então, a grande questão agora vai ser a privacidade. Então, uma vez que todo mundo está subindo os nós, tem um prazo para todo mundo estar com os seus nós ali, todo mundo interligado, e agora começar a fazer essas transações e ver como é que vai funcionar a questão da privacidade. Né? Legal. A privacidade era um dos pontos que eu ia tocar, mas a gente já falou sobre. Mas eu ia te perguntar também sobre a questão da escalabilidade, né? Foi um ponto que o Banco Central ele levantou. Se eu não me engano, acho que as prioridades eram segurança, privacidade e escalabilidade agora para o piloto, né? E a privacidade tem essa questão que você já colocou, mas e a escalabilidade, né? Já dá para ter alguma ideia do quão escalável é essa rede? Se a gente realmente consegue trazer todo o nosso sistema financeiro para ela, como que isso vai funcionar, né? Esse vai ser o grande
Privacidade, lógico, em primeiro, né? Segurança das transações, Uhum. identificação aí das pessoas e tal. E depois a questão da escalabilidade. Até na semana passada, a gente estava numa palestra, né, do Banco Central, lá com o Fábio Araújo, falou, vamos por partes, vamos olhar isso, depois a gente vai olhar a questão da escalabilidade. E é uma preocupação gigante, porque hoje o sistema são milhares, milhões de transações por segundo, e a Hyperledger Bezo, ela tem um throughput, né, ela tem um tamanho ali que ela aguenta, então vamos ver se até onde ela vai aguentar, fazendo testes para ver quantas transações aguenta. Então, isso é um segundo problema. Passar pelo primeiro e o segundo. Não sei te responder se vai aguentar ou não, mas tem muita atualização acontecendo, tem muita coisa acontecendo. E também não é definitivo que essa é a blockchain que vai ser utilizada. Então, é assim, o teste foi escolhido ela. Vamos testar, né, privacidade, vamos testar a escalabilidade. Deu certo, não deu certo? Pivota e traz uma outra rede, né? Legal. E uma coisa que eu ia te perguntar também sobre essa questão da rede, é claro que tudo sobre o Drex ainda não está muito bem definido, né? Então também não tem uma resposta Tudo exata. novo, é isso aí. Mas a gente também tem algumas questões sobre a rede, né? Se a gente vai ter, por exemplo, só uma rede blockchain pública do Banco Central, pública no sentido controlada, né? E que todo mundo, todas as empresas vão usar ela, ou se cada empresa vai ter a sua rede ligada à rede do Banco Central, ou se a gente vai ter fornecedores de redes para essas empresas. Hoje, em que pé você acha que a gente está? Você acha que a gente está mais próximo de ter só uma rede pública ou um fornecedor de rede para as empresas? Como que vocês têm visto essa questão também? Quando a gente fala em empresas, não. No sistema financeiro, Drex, a rede do Banco Central só para instituições financeiras. Só instituição regulada, instituições reguladas, IFs e IPs. Então, só vai poder subir nó essas instituições. Hoje, contratos inteligentes, smart contracts, só o Banco Central que está subindo. Então, assim como hoje está no sistema financeiro, só quem atua são agentes do sistema financeiro que ele consegue regular e tem poder né, a competência para isso e tudo mais. Então, não. Essa foi uma resposta agora que a gente ouviu na semana passada. Legal. Mas eu acho que vão surgindo novas perguntas, o Banco Central vai atrás de respostas e tal. E o que eu estou achando bem interessante é que ele não finge ter todas as respostas, porque ninguém tem. Então, a cada momento vão surgindo novas perguntas. Mas essa rede ela é privada, né, do sistema financeiro, Banco Central como esse ente, né, de autorizador. Agora, para esse negócio se transformar, né, numa superutilização que a gente imagina, vão ter que existir outras redes que sejam compatíveis ou conversem ou tenham pontes. E esse vai ser o terceiro, quarto grande desafio, porque só se torna né, grande, e aí a escala toma uma dimensão no novo sistema financeiro se você conseguir conversar entre todas. Então, você imagina, uma das grandes vontades é fazer pagamentos internacionais, transfronteiriços, né? Bom, essa rede do Banco Central, Real, Drex, tem que conversar com o euro, enfim, com as outras moedas digitais, para poder se trocar. E como é que vai fazer essa ponte entre essas blockchains? Né? Tá longe de ser algo trivial, né? Isso. Muito, muito. E essas pontes, né, essas bridges entre tem a questão da segurança, porque você consegue ter segurança na rede que foi escolhida pelo Banco Central, que estão as instituições financeiras. Mas na hora que eu faço uma ponte para uma outra, por exemplo, sei lá, do Detran, tem que ter toda a segurança, porque... E aí ele começa a fazer mais sentido e ser utilizado pelas pessoas, pela pessoa física, quando tiverem todas as empresas, como você falou, dentro de redes que conversam, que podem também o token do Drex caminhar, ser transacionado, enfim, né? Você poder pagar, né, a compra do teu carro, como eu estava dando como exemplo, em Drex. Mas aí vai ter que ser na rede do Detran. Né? Então, isso vai ser interessante da gente acompanhar. E o Banco Central, ele coloca, né, o Drex junto com o Pix e com o Open Finance, né? Tudo uma agenda só. E a TechBan, obviamente, participou, né, desses processos de discussão, desenvolvimento de Open Finance, Pix e agora do Drex. O que você está vendo de semelhança nesses processos, de como eles estão funcionando, dos objetivos, mas também de diferenças, né? O que o Banco Central talvez esteja fazendo de novo, de diferente agora com o Drex?
Se tiver, né, alguma Não, coisa, eu enfim. acho que como semelhança que está sendo correto, primeiro fazer por etapas, Uhum, então ter uma agenda e tirando um pouco da ansiedade também do mercado. Olha, a gente vai fazer agora, é o piloto, títulos públicos federais, vamos subir o nó dessa forma, é privacidade, enfim, como a gente estava falando até agora. Que foi uhum, também com o Pix ou com o Open Finance. Vai ter a fase 1, fase 2, e tem a agenda do Pix, tem a agenda do Open Finance e tal. sim. Então isso tá muito bacana. A semelhança também é o ritmo que o Banco Central impõe para as inovações, né? Então tem que acontecer, tem um prazo, tem uma ou outra dilação de prazo, tal, mas é um ritmo forte de inovação. Uhum, Ah, eu acho que um pouco de diferença é que realmente o Drex é muito, né, o Real Digital, o CBDC, Moedas Digitais do Banco Central, é muito novo. Ah, então você pode pegar o pagamento instantâneo, né, o Pix agora, pode ter tido inspirações de outras transferências pessoa a pessoa, né, uhum, como o UPI na Índia, enfim, outras formas de pagamento, né, você pega lá o WeChat, Alipay e tudo mais. O Open Finance, o Banco Central, ao invés de ser né, ele ter a iniciativa, né, ser o precursor, ele esperou o Reino Unido fazer, a uhum, Europa fazer, enfim, então saiu a regulação, já tinha PSD2, o Reino Unido já tinha implementado, sim. aí ele ficou olhando, falou, agora vamos fazer o nosso um pouco diferente, né? E aí saiu do banking, que é só transações bancárias, para investimentos e criou o Open Finance, que o escopo é muito maior, Uhum, já passamos Reino Unido em termos de consentimentos e transações e tal. sim. Então ele teve um outro approach. Na questão da CBDC, ah, a gente já está mais adiantado, Tá sendo mais né? pioneiro, Está né? sendo mais pioneiro do que as outras, nações, enfim. Uhum, Embora você tenha estudo de CBDC já, acho que são 143 países olhando para a acho que por aí. CBDC, Uhum, bastante gente. E você tem alguns países aí transacionando Bitcoin, como El Salvador, enfim, que sim. tem mais algum, né, utilizando Bitcoin para o dia a dia. Uhum. E aí você tem China também, com o digital deles, mas eu acho que a gente tá um passo à frente da maioria das nações. Legal. E era até um ponto que eu queria tocar com você, porque a gente que, por exemplo, eu como jornalista sou obrigado, por assim dizer, a acompanhar tudo isso, mas não só aqui no Brasil, como também lá fora, né. E realmente a gente percebe que o desenvolvimento do Drex, ele tá sendo bem, pioneiro, né, o Brasil ele tem sido bastante avançado, até porque a maioria das CBDCs que a gente tem hoje, elas são voltadas para varejo, né, e a Uhum. ideia do Drex é que ele seja mais para atacado. O que que você acha que a gente tem aqui no Brasil que permitiu que a gente chegasse a essa posição de: "Olha, a gente tá no momento que Uhum. a gente consegue ter essa posição de pioneirismo, né, a gente Sim. consegue avançar sobre esse tema, a gente não precisa necessariamente esperar para ver como vai estar lá fora, para aí a gente fazer". Uhum. O que você acha? Não, você tá brincadeira. Você que tá acompanhando bastante. Não, mas a gente tem o Pix. Basicamente é isso. A gente resolveu, já tinha resolvido, né? Assim, Uhum, pagamento no Brasil, eu sempre falo isso, quando eu fiz intercâmbio em 93, né? E morei fora, nos Estados Unidos. Assim, aqui a gente compensava cheque de um dia para o outro. Nos Estados Unidos demorava 5 dias. Você fala, sim. puxa, né? Em Inglaterra, você vai. Eles têm lá o Faster Payment. Assim, a gente já. O Brasil, em termos de sistema financeiro, é muito, muito adiantado, né? Uhum, Muito avançado. Os outros países não conhecem tanto. E aí, quando vem essas novidades, fala, nossa, que surpresa, enfim. aham, Então a gente já tinha, mas o pagamento instantâneo, né, do Pix, a gente poder fazer essa transação, a gente resolveu uma coisa que vários países estão tentando resolver ainda. uhum, Então, quando você olha para os demais países, cada um está olhando, tem um olhando para resolver questão de atacado, tem outro resolvendo pagamento instantâneo, enfim, querendo resolver. Nossa, a gente já fez isso, então a gente já resolveu isso aqui de pagamento instantâneo via Pix, está super rápido, embora, como eu falei, uma TED hoje, né, antigamente, enfim, hoje, entre bancos é na hora, e entre sim. banco para banco, né, mesmo banco era na hora, e entre bancos também era quase em 30 minutos, né, ou até menos, era muito rápido, mas a gente resolveu. E aí a gente olha, então, bom, se isso aqui está resolvido, qual a próxima coisa, né? Então, eu vou olhar para o varejo, Uhum, e o que é diferente de vários países, né? Você ter realmente a moeda digital, o Drex, né?
mais especificamente tokenizado para consumidor final, é uma super inovação, né? Legal. E como você falou, a gente tem esse cenário de um sistema financeiro que ele não só já é bastante avançado, como ele também tende a continuar sendo muito avançado, né? Até pela Uhum. agenda do Banco Central. É, que lugar a TechBan ela se vê, talvez pensando um pouco mais para frente, né? Quais serviços vai estar exercendo, qual o papel dela nesse sistema, se é o mesmo que ela já exerce ou se vai talvez mudar um pouco, como vocês têm tido essas Uhum. discussões também? Eu acho que, primeiro, aquilo que eu falei, né? A gente tem essa missão, né? O propósito da TechBan de ser uma infraestrutura compartilhada. Uhum, Então, para mim, para nós, não faz sentido, por exemplo, faz sentido o banco, as instituições financeiras, IPs, vou falar banco de uma forma geral, uhum, investir em negócio, investir em produto que seja melhor para o seu consumidor. uhum, Infraestrutura, que é a commodity, né, não faz sentido você alocar tanto capital e recurso humano para fazer. Então, é isso uhum. que a gente enxerga. Se a gente hoje faz infraestrutura de ATM, a gente pode também fazer infraestrutura de Open Finance, Uhum. que era a nossa proposta, era e é a nossa proposta. A gente tem vários bancos usando a nossa plataforma para estar em compliance com o Banco Central, para Legal. expor os seus dados, para consumir dados de outros, sem que ele precisa ficar gastando tempo, dinheiro com isso. O Uhum. que ele tem que gastar tempo? O que ele precisa investir o tempo dele? Em criar produto, né? Criar o seu gestor de finanças pessoais, criar soluções de crédito melhor, enfim, o que o banco deve fazer, Uhum. crédito, empréstimos e tal. A mesma coisa, desculpa, a mesma Imagino. coisa para o Drex. Então, a gente está criando, né, com o piloto, a gente está aprendendo e, ao mesmo tempo, também a gente tem um sandbox que a gente está espelhando o que a gente está fazendo no Legal. piloto, Legal. para que outros bancos que não fazem parte, ainda não fazem parte do piloto, possam começar a ir lá no nosso sandbox, subir seu nó, trabalhar, Uhum. entender como é que isso funciona. Para a gente ser essa infraestrutura. Legal. Olha, a gente provê isso para você, tudo que você vai precisar. Então, tem muita coisa. Tem a parte da segurança. A gente tem uma equipe de segurança cibernética gigantesca dentro da TechBan. A gente Uhum. investe muito, muito dinheiro. Né? Acho que nos últimos 10 anos, a gente investiu 4 bi, né? Bastante, nossa. Em investimento em tudo, né? Seja nos Uhum. ATMs, na segurança, na tecnologia e tal. Então, a gente tem essa capacidade de investimento que um banco menor, médio, pequeno, uma IF, né, uma fintech, não teria e pode aproveitar. Então, é isso que a Uhum. gente enxerga. E aí, como infraestrutura as a service, que a gente fala, Uhum. tem muita coisa para fazer. Né? Tem a questão, né, da própria blockchain, dos nós, custódia de chave, Sim. então, depois tokenização de ativos. Então, nesse mundo do real digital, do Drex, vai ter bastante coisa que um banco, se quiser fazer sozinho, dentro de casa, vai ter bastante trabalho, vai precisar de bastante gente, de Uhum. conhecimento e tal. E ele poderia simplesmente pensar, deixa eu pegar o meu negócio, como é que eu tokenizo um ativo aqui e ofereço isso como investimento? E a gente faz essa parte de infra. Então, é isso Legal. que a gente enxerga. Legal. E a gente falou do Drex, você também comentou do Pix, e eu sinto que às vezes a gente deixa de falar um pouco do Open Finance, né? Acho que a própria população acho que não conhece tanto o Open É. Finance quanto o Pix, né? Mas também o Open Finance tem vários elementos, ele trouxe várias mudanças também para o sistema financeiro, né? Hoje, em que pé você acha que está o nosso Open Finance? E qual você acha que é o potencial dele olhando para frente também, né? O que ele vai permitir? E talvez coisas um pouco mais tangíveis, né, para o usuário final, que talvez hoje ainda não entenda muito. Tá, mas o que é o Open Finance? Qual a vantagem? Para que Uhum. serve? Não, e é interessante isso, né? Porque tem muita coisa assim que eu acho que a população em si, ela não precisa entender ou saber o que é, né? Assim, Open Aham. Finance, o nome e tal. Isso é coisa que a gente que está trabalhando com tecnologia e a gente trabalha, né, com estrutura de mercado financeiro precisa saber, o Drex e tal. Mas a população precisa ter o produto final, Sim. que usa toda essa plataforma, né? Ninguém Uhum. sabe como funciona a internet, né? Não. Ninguém assim, né? Generalizando e tal. Aham. Mas, enfim, tem 50 anos de desenvolvimento para chegar nos protocolos e ser seguro e tal. Então é isso, ou ninguém sabe como a energia chega em casa, mas eu ligo a luz e, enfim, uso. Então a gente precisa começar a criar produtos com base no compartilhamento de dados. Legal. Acho que a gente está no começo ainda, né? A gente está Uhum.
A gente está indo para a fase 4, que é a fase de compartilhamento de dados de investimento, previdência, câmbio, seguro, enfim. Fizemos uma fase 3, que é a iniciação de pagamento via Pix. Depois você ainda tem as outras, né, BCD da fase 3. Então, a gente ainda tem um tempo para estar tudo isso pronto. Acho que isso é uma questão importante. Embora a gente tenha aí 17, 18 milhões de consentimentos ativos, bastante chamada de API, a gente ainda está montando. Então, basicamente, tem uma coisa assim, eu estou querendo alugar o quarto, mas ainda está nem o reboco passou, sabe? Ainda está subindo as paredes, Muita coisa para fazer Tem muita ainda, coisa né? para fazer ainda. Mas a gente já vê algumas coisas interessantes. Então, quando você vê que o potencial de destravar dinheiro que está parado em poupança, que o pessoal já começou a enxergar, né? Alguns grandes bancos já começaram a pedir, já estão fazendo isso, os clientes estão compartilhando dados, e eles começaram a enxergar, falaram, nossa, mas olha só, você está uma conta poupança, enxergaram 7 bi parado em conta poupança, é bastante coisa. Aí agora começo a compartilhar meus dados de investimento também. Então, bom, com base nisso, eu posso oferecer o que para esses clientes? Então, a gente vai entrar nessa fase de ter mais soluções interessantes, palpáveis para os clientes. Já tem coisa, né? Já tem bastante banco com soluções, mas acho que a gente ainda vai... Tem um caminho aí bem bacana para percorrer. Legal. A gente está quase chegando no fim, mas eu tenho uma última pergunta que eu queria te fazer, que foi a mesma que eu fiz numa outra entrevista que eu fiz com você. Eu achei muito legal a resposta e aí queria repetir a pergunta. Na resposta. Mas a gente fala muito de digitalização, das mudanças que está gerando, e aí a gente volta, né, para o Banco 24 Horas, que é muito conhecido pelo ATM, né, aquele caixa eletrônico, uma coisa física. Você acha que o Drex, o Pix, o Open Finance, eles vão matar o ATM? Ele vai deixar de existir, a gente não vai ter mais aquele caixa? Ou ele ainda tem a sua função, ainda tem o seu papel, ainda tem a sua importância, né? Sim, não, totalmente. Essa é uma ótima pergunta. Não lembro o que eu respondi, vou ver se eu respondo a mesma coisa, brincadeira. Mas eu acho que a gente tem um processo de digitalização, sim, da população. Tem uma população ainda enorme, né, que não tem acesso, né, às tecnologias, aos smartphones, internet, né, só 15% da população, enfim, tem vários dados por aí que tem a necessidade do dinheiro físico, essa é a primeira coisa. Mas a outra necessidade é esse ponto de contato, né? Esse ponto de contato com as instituições financeiras. Então, o que eu imagino assim para o ATM? Além, né, dessa questão que eu acabei de dizer, que muita gente, né, a gente tem 150 milhões de pessoas que usam o banco 24 horas, continuar sacando dinheiro físico, mas eu poder chegar lá, depositar um dinheiro físico e eu transformar, banco 24 horas, junto com as instituições financeiras, transformar isso em Drex, mas eu também pegar o meu Drex e transformar em dinheiro físico, eu preciso utilizar, porque eu quero utilizar, enfim, qual seja a motivação de uso, isso o ATM vai poder fazer. Legal. Então, a gente aceita depósito em dinheiro, eu pego e transformo. Como a gente hoje transforma em moeda eletrônica, né? Vai transformar em Drex. E a outra coisa, esse ponto de contato com o sistema financeiro. Então, eu fico imaginando o ATM como um marketplace de crédito. Legal. Então, hoje, a pessoa precisa de empréstimo, né? Empréstimos consignados, né? Brincadeira, tem lá o Pastinha, né? Na Praça da Sé, você está precisando de R$1.000 e tal. Bom, e se eu colocar o sistema, como a gente já tem 150 instituições, colocar o sistema financeiro no ATM e eu vou lá, Thiago, coloco lá meu CPF, preciso de R$1.000, compartilho meus dados, falo, olha, eu quero compartilhar meus dados, aceito, né, os dados do Open Finance, e a gente, como Banco 24 Horas, manda isso para todas as instituições financeiras, olha, estou aqui com essa pessoa, com esse cliente, esses são os dados, façam uma oferta para ele de crédito, aí eu recebo ali. Então, esse ponto de contato, eu acho que é fundamental. Você pode fazer isso na internet, tem gente que prefere fazer isso fisicamente. Então, eu acho que esse ponto de contato, ele continua, né? Deve se manter. E o Banco 24 Horas é esse lugar que pode fazer essa integração justamente do físico com o digital. Então, eu acho que isso é uma coisa super importante. E cada vez mais a gente vai colocar mais serviço, mais produto, para a gente não excluir as pessoas. Acho que isso é uma coisa muito importante de falar. Total. Toda vez que a gente traz uma inovação, se a gente não olhar, né, para que existe diversos perfis no Brasil, a gente está aqui. Talvez no lugar mais, né, icônico aqui do Brasil em termos de sistema financeiro, na Faria Lima.
Mas mesmo aqui em São Paulo, né, se a gente andar aqui 5 quilômetros, 7, 8, 10, a gente está aqui, né, em Paraisópolis, a gente está aqui, enfim, na Zona Sul, enfim, Uhum. tem diversos Brasis. A gente não pode, a gente tem que ter o cuidado de não excluir as pessoas. E aí vem muito do propósito do Banco 24 Horas, que é porque uma das razões de eu ter vindo para o Banco 24 Horas, é esse olhar cuidadoso com as pessoas que moram na periferia. Foi o que fez a Tecban nos últimos anos crescer tanto, né? Teve uma estratégia de crescimento na periferia, onde as pessoas precisam, elas não têm, falar aqui de Paraisópolis, né? Meu amigo Gilson lá do G10 Favelas. Uhum. Não tinha nenhum banco, não tinha nenhuma agência, né, lá em Paraisópolis, até o Banco 24 Horas chegar lá. Então, as pessoas, pergunta se tem problema lá no ATM. Não tem, nada, zero, segurança máxima, porque as pessoas precisam, e é aquele lugar onde ela verifica o saldo, onde ela saca, onde ela deposita, onde ela paga uma conta e tal. Uhum. Então, isso é super importante. Vamos para o mundo digital, de Drex, né, de cripto, etc. Hoje eu tenho cripto. Você pode sacar reais que estão em criptomoeda, Sim. você pode fazer isso no Banco 24 Horas. Então a gente precisa lembrar dessa inclusão, isso é importante. Ah, legal. Tá bom? Se eu lembro bem, acho que foi até melhor do que da última vez a Acho resposta. que foi, acho que estava viu? mais inspirado hoje. Mas é isso, então. Primeiro eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite e o papo foi muito, muito Bom. legal. Obrigadão, viu, Eu Thiago? que agradeço, sempre um prazer falar com você. Vamos falar de mais coisas Com sempre que você certeza. quiser. Dá sempre pano pra manga, né, esses Dá assuntos. bastante coisa. Pois é. E é isso, gente. A gente tá chegando ao fim de mais uma edição do Future of Money. Eu vou me despedir temporariamente do comando aqui do podcast, porque o Gabriel tá voltando de férias, né? Tudo que é bom dura pouco, então ele tá voltando das férias. E semana que vem ele já vai tocar mais um episódio do podcast. Então é isso, e não esquece de acompanhar a gente no nosso site, lá na Exame, e nas redes sociais. Até mais!